TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, que o Senhor Jesus esteja com cada um de vocês que nos acompanham hoje nesse programa Janela do Céu. Que todos sejam bem-vindos e possam desfrutar da presença do Senhor através desse relato, através dos testemunhos, do compartilhar, em que sempre temos as histórias, da vivência de todos os nossos irmãos com Cristo, com a palavra, e como o Senhor traz soluções e traz a grande libertação para as nossas vidas. E hoje a nossa convidada é a nossa irmã Gabriela Azarias, da cidade de Santana de Parnaíba, São Paulo, que vai compartilhar sua história conosco. Faz pouco tempo que ela está no Senhor, mas já tem grandes vitórias através da busca da palavra, do grupo familiar. Enfim, nós vamos ficar conhecendo um pouco daquilo que o Senhor já realizou na sua vida. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, irmã. Deus abençoe. Obrigada pela disposição para estar aqui comigo. Eu que agradeço, você ter aceitado o nosso convite e poder compartilhar um pouquinho, dividir conosco, aquilo que Deus já realizou na tua vida. Então, conta para nós como foi que Deus te encontrou, Porque às vezes a gente pensa que nós que decidimos por Cristo, mas é o Senhor que vem e diz, não, agora eu vou resgatar aquela minha filha, ela está precisando de mim, e Cristo vai ao nosso encontro, Conta um pouco como era a tua vida e a circunstância, em que o Senhor Jesus te encontrou. Tá bom, irmã. A minha vida, assim, era totalmente obscura, sabe? Eu era das trevas mesmo. Eu tenho um passado, assim, terrível. Eu era gótica, muito doidona, escutava inclusive bandas satanistas. Então, assim, eu fui criada na igreja católica, Inclusive fiz catecismo, crisma e tudo mais. Mas eu era muito rebelde. Então, por exemplo, a catequista ia ler os versículos da Bíblia, eu questionava, sabe? E eu conhecia Jesus. Eu acreditava em Deus, mas acreditava em muitos deuses também. Egípcios, romanos, gregos, tudo mais. Então era assim, bem louca, sabe? E o que aconteceu? Eu fui abusada e foi o primeiro quebrantamento, Foi assim, eu chegar no fundo do poço mesmo. E a partir dali surgiu um monte de problemas, Inclusive a depressão profunda. E mesmo assim eu fiquei resistente ao Senhor, sabe? E eu conhecia Cristo, mas para mim era um profeta, sabe? Inclusive eu cheguei a meio que seguir o judaísmo, sabe? Então eu era bem assim, espiritismo. Tudo que pudesse falar alguma coisa, estava tudo nivelado, todos os deuses, tudo você já experimentou. Isso, era tudo amplo, assim, eu não tinha um foco, Cristo, Deus, não tinha esse foco, Então eu adoeci e a partir dali que Deus começou a trabalhar na minha vida, E surgiram muitos outros problemas aí. Desencadeou várias coisas para você... de repente, ter essa porta aberta no teu coração para entender quem era o verdadeiro Senhor e Deus, que estava tentando te resgatar. Sim, como se diz, eu fui pela dor, E tomei remédio, fiz terapia, muitas, tomava cacetada de remédio, procurava tudo, menos o mais importante que hoje eu vejo e que eu não troco mais por nada, Que é Cristo e esse amor agora que eu tenho por Deus e pelo Filho, dele. Então, desencadeou depressão profunda, transtorno obsessivo compulsivo, que é a maior dor minha que eu tive, Foi bem difícil, uma luta assim diária, de muito sofrimento, ansiedade,
pânico. Então, todos esses transtornos aí gerou tudo isso na minha vida, né? E como foi que você recebeu a palavra do Senhor? Como que Cristo foi se achegando a ti? Então, irmã, eu tava num estado, assim, bem precário, sabe? E em 2018, a Jordana conheceu os irmãos da igreja, né? Conheceu a irmã Diane, o irmão Ronald, a irmã Patrícia. E ela começou a frequentar grupo familiar. E daí ela começou a me levar, né? Eu comecei a frequentar pouquinho, porque eu não morava em São Paulo, né? Eu sou mineira, sou de Minas. Então, quando eu ia viajar para casa da Jordana, eu ia nos grupos. Depois eu passei a morar com ela, passei a morar em São Paulo. Então, eu comecei a frequentar grupo e culto. E aí, o que aconteceu? Teve um dia que eu fui no culto de domingo. E dali eu já tinha até lido o material da igreja, tinha lido o Livre-se da Depressão, que me ajudou bastante. Um livro, assim, maravilhoso. Indico para os irmãos. E aí teve esse culto de domingo e foi sobre perdão, a ministração. E aí na hora eu senti no meu coração, chorei muito. Foi a última vez que eu chorei pelo abuso sexual. Eu chorei muito e falei, é agora que eu vou liberar perdão. Vou me livrar de toda amargura, todo ódio, toda raiva, angústia, tristeza, tudo de ruim que eu sentia. Ansiedade, medo. Era aquele momento, era a hora. Então nesse culto eu fui lá na frente e eu liberei perdão pro agressor. E depois eu me senti necessidade de ir atrás dele, mandar mensagem para ele, falando que eu perdoava ele. E quando eu liberei esse perdão, irmã, eu simplesmente curei da depressão. Eu parei de tomar remédio no outro dia e o remédio não me fez falta nenhuma. Não teve abstinência, não teve nada. Foi assim, realmente uma cura. Então foi a primeira vez que Deus testificou aquilo na minha vida. Então, a partir dali, eu vi que era real. Eu vi que era o caminho certo. E eu pensei assim, como eu perdi tanto tempo, né? Perdi muito tempo da minha vida, acreditando num monte de coisas. E Deus, Cristo, fez uma maravilha na minha vida. E a partir dali, surgiram muitas outras, sabe, irmã? O aplicativo Pão de Judá é uma bênção, né? Eu fiz aquela oração da cura divina, que eu tinha intolerância à lactose. Eu falei assim, eu fiz com tanta fé, a irmã Diana que falou, faça oração, Gabi, vai com fé que você vai curar. Porque era um sofrimento, não poder comer nada direito, né? Falei assim, eu vou fazer com fé. Fiz a oração, li os versículos. Menina, no outro dia, fui comer, falei, vou comer agora para ver, né? Deus testificou de novo. Eu comi de tudo, não passei mal nunca mais, irmã. Foi assim, uma benção. Então, assim, Deus sempre veio testificando na minha vida, sabe? Com muitos milagres, assim, que eu não sei nem descrever. O amor incondicional que Ele tem por nós, né? Assim, é incrível. Então, assim, é uma benção eu poder estar testemunhando, né? Testemunho vivo aí, para que os irmãos saibam que Deus é real, que Cristo é o único caminho, não tem outro. Eu passei por todos os caminhos, eu busquei crenças, eu busquei religiões, eu busquei terapias, eu busquei medicações, remédios, e nada daquilo estava me suprindo, estava me curando. Então, pelo contrário, né? A sensação que dá é que tu antes era escravo de uma coisa, a gente acaba ficando escravo de uma medicação, escravo, não que isso não seja importante por um período, mas acaba que as pessoas ficam num círculo vicioso e nunca recebem a cura realmente. Sim, irmã, sim, eu acredito que é importante, sim, não desmerecendo a terapia, a medicação, né, longe de mim, mas a cura só vai existir através de Deus, não tem outra. E eu descobri isso assim, eu tava acabada. E aí ali, a partir do primeiro momento que o irmão Ronald fez a primeira oração comigo, foi diferente daquilo tudo que eu estava acostumada, né? E ali eu comecei a frequentar os grupos familiares, aí nos cultos, a ler os livros da editora Vento Sul, acompanhar os programas da TV Menorá. Aquilo foi me suprindo, foi, sabe, me preenchendo.
E foi uma coisa assim maravilhosa que aconteceu e que está acontecendo na minha vida e que eu não troco por nada mais. Amém. E quanto tempo você ficou nessa luta, assim, de receber essa libertação? Então, eu converti em 2018, me batizei no final de 2018. Mas ali no início de 2018 eu já estava indo devagarzinho, um pouquinho ali e tal. E aí, final de 2018 eu batizei. E em 2019 eu comecei a frequentar mais, comecei a buscar mais. Mas eu acho que a partir de 2020 que eu comecei a me entregar completamente. Porque comigo foi assim, bem devagar, sabe? Começou em 2018 e hoje ainda em 2021 eu tô me libertando de muitas coisas, de muitas tradições. Então tá sendo assim, bem devagarzinho, mas eu já tenho conhecimento da palavra, né? Da verdade. Então eu tô buscando ficar certinho em tudo, sabe? Né? Perfeito a gente não vai ser, né? Que perfeito só Cristo. Mas quando a gente tem conhecimento da verdade, a gente passa a se limitar, né? A buscar ser como Cristo, né? Buscar os ensinamentos dele. E eu tento ser humilde, sabe? Para receber tudo aquilo que os irmãos trazem, né? As ministrações trazem. E receber aquilo não com desprezo ou raiva ou tipo... sei lá, não sei explicar, mas tipo assim, eu não recebo aquilo como um coração fechado, eu tô com o coração aberto. Então tudo que eu vou recebendo, eu vou preenchendo e vou colocando aquilo para dentro. Então assim, é uma experiência maravilhosa que não tem explicação mesmo. E a gente precisa, né? Só Deus pode alcançar lá no profundo do nosso ser e curar aquelas feridas abertas, né? Eu acredito que todos nós temos algumas feridas, traumas, né? Experiências ruins, negativas que até hoje, depois, na vida adulta, depois de um longo período, a gente carrega, e toda vez que a gente revive aquelas cenas, né? Ou acontecem coisas parecidas, né? A gente fica com problemas psicológicos, e Deus, ele tem esse poder de ir lá na ferida, né, de tratar exatamente aquele ponto. Só a gente tem que, como a irmã Gabriela falou, né, a gente tem que estar com o coração aberto, tem que abrir o coração e fazer exatamente como o Senhor manda, né, e essa liberação do perdão, e procurar as pessoas que nos agrediram, as pessoas que, enfim, não foram felizes ali nas suas ações para conosco, para acertar essas coisas, né? E a partir dali Deus começa realmente, né, a curar o nosso coração e trazer essa leveza e essa paz, que eu acredito que é o que todos nós precisamos, né? Mas nós vamos fazer um intervalo e nós já voltamos. Aguarde. Janela do Céu.